Você dorme bem? Desperta feliz? Sem levantar de madrugada? Não? Olha, você não está sozinho. Uma boa noite de sono é cada vez mais difícil. Só no Brasil, são mais de 73 milhões de pessoas que reclamam de insônia. E a insônia recorrente ou crônica preocupa porque pode levar a uma série de problemas, como doenças cardiovasculares, hipertensão, depressão, obesidade, entre muitas outras. Doutora, quando que a pessoa tem que começar a se preocupar com o seu próprio sono? Quando é que acende a luz vermelha do tipo, nossa, isso realmente está se tornando um problema? Tem gente que não se sente satisfeito com o seu próprio sono. Acorda e fala, nossa, não tô contente com o meu sono, não me restaurou, né? Isso pode ser eventual, você tem um compromisso muito importante, aquele dia você não dormiu, isso é normal. Quando isso ficar muito frequente, a ponto de a pessoa ter repercussão no dia a dia, aí já vale a pena investigar. Por exemplo, ela tem cansaço durante o dia, ela fica irritada, briga com todo mundo, e ela começa a se dar conta de que ela não é assim, e que ela está sofrendo consequências, então, de não ter tido uma boa qualidade de sono, não ter restaurado tudo o que precisava, e aí não está pronta para o dia seguinte. É um conjunto de problemas, né? Tem, então, sobrecarga de trabalho, diminuição de lazer, aumento de fast food, obesidade, quer dizer, tudo que é contra qualidade de vida. E uma das repercussões realmente é na questão do sono. E existem tipos de insônia? A insônia é uma dificuldade ou de pegar no sono ou de se manter dormindo. Então, às vezes a pessoa consegue pegar no sono, mas ela não consegue se manter dormindo. Ela vai acordando, como se ela estivesse fazendo uns pit stops, assim. Acorda, depois tem dificuldade de pegar no sono de novo. Essas paradas vão irritando e vão deixando a pessoa mais desgastada. Então, o ideal, claro, seria você dormir, chegar, vou dormir, deita, até meia hora você pega no sono. Isso seria uma situação, vamos dizer assim, normal. Pega no sono, dorme e acorda no dia seguinte. Tem gente que demora um pouco mais, até meia hora a gente considera um bom tempo para pegar no sono. E ficar acordando realmente é uma coisa que desgasta, e isso chama insônia de manutenção. Então a gente tem insônia de início, que é uma dificuldade de pegar no sono. Tem gente que só tem dificuldade no começo, e tem gente que tem no começo e no meio. Tem gente que tem no final. Tipo, dorme e acorda lá pelas 3 da manhã e não consegue ir até o fim. Então aí é uma insônia do final da noite. Essa insônia do final da noite está mais associada, por exemplo, com depressão. Não estou afirmando que é, mas tem uma associação. Mas o que fazer para melhorar? Então a gente sempre começa com orientações gerais que a gente chama higiene do sono. Então essas orientações a gente fala para todos os pacientes, que seriam, então, evitar o café, especialmente no final da tarde, começo da noite, porque o café é estimulante, xantinas, Coca-Cola, todas essas coisas estimulantes, chás pretos, deixa você desperto. Tem gente que usa até porque precisa estudar, precisa ficar acordado, então o contrário também é verdadeiro, não usar porque você quer dormir. Ter um ambiente adequado para dormir, então não ter muita luz, porque a luz inibe a produção da melatonina. Então, se você abaixa a luz, a melatonina sobe, a sua própria melatonina. A melatonina está na moda, mas a gente tem melatonina. Então, se a gente abaixar a luz, a gente produz a melatonina, que é o nosso indutor de sono. Isso é muito, muito importante. Então, não só não ter a luz ambiente, como também não ficar teclando no celular, não ficar com o tablet, não levar o computador para a cama, porque tem a luz ali direta que já está inibindo a melatonina. Então, umas 2 horas antes, a gente recomenda não mexer mais com nada de estimulação de luz. Silêncio, né? Tentar ter um ambiente... A gente brinca que é igual nenê. Vai tendo que ter uma rotina, assim, tomar um banho quente, vai tendo um ritual de desacelerar para que o sono venha, né? Outra coisa é não comer coisas pesadas à noite, porque daí fica digerindo, não consegue processar esse alimento, fica aquela indigestão que também atrapalha na questão do sono. Outras recomendações que a gente faz é não ficar olhando no relógio, que isso é muito ansiogênico. Então a pessoa que tem dificuldade do sono é assim, ela já tem medo da noite. A noite vai chegando e ela já começa a ficar com medo que ela não vai conseguir dormir.
Então, o que a gente recomenda? Primeiro, tentar não pensar nisso, né? Segundo, não ficar olhando para o relógio, porque a pessoa olha para o relógio e fala, nossa, meu Deus, passou mais meia hora e eu tô aqui, eu não consigo pegar no sono, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, e aí vai abrindo aquela planilha na sua cabeça de tudo que você tem ainda para fazer e você não consegue. Aí isso vai gerando mais ansiedade e fica mais difícil ainda de pegar no sono dentro desse contexto, né? Tudo, em todas essas medidas que a gente fala, é uma busca de um equilíbrio do dia e da noite. Então você precisa ter um bom dia para ter uma boa noite. Então você é muito pilhado, muito estressado, tá doente, tá com dor de estômago. Como é que você vai conseguir desacelerar tudo isso para dormir? Então, precisa fazer exercício físico, precisa fazer tudo com calma, comer corretamente, procurar não fazer muitas intrigas também durante o dia, né? Não brigar muito, ficar amiguinho de todo mundo, ficar remoendo muito, depois briguei, agora vou brigar mais, né? Não ficar muito ali né? Tudo isso atrapalha, né? Com certeza, é claro que às vezes é difícil, mas não provocar, né, de preferência. E práticas complementares ajudam? Então a gente começa com essas dicas de higiene do sono que eu te falei. Avalia se há necessidade ou não de fazer a polissonografia, que é um exame de registro do sono durante uma noite inteira, e a gente vai conseguir ver se a pessoa teve apneia, se ela tem um outro distúrbio de sono, bruxismo, perna inquieta, outro problema que possa estar vindo como uma queixa de insônia e na verdade não ser. E depois disso a gente vai então partir para os planos de ação. A gente procura evitar o remédio dentro do possível, procura primeiro mudar o estilo de vida, orientações de alimentação, exercício, essas coisas que a gente já conversou. E a gente então tem vários planos de ação. Tem plano de ação com medicamento, tem plano de ação com medidas alternativas. Por exemplo, a acupuntura, a gente vê que tem bons resultados. A gente teve um estudo dentro da Unifesp em parceria com o Instituto do Sono que mostrou melhora da qualidade do sono. A gente tem estudo com meditação, mostrou que o grupo de meditação melhorou a qualidade do sono. Massagem também, a gente foi um outro objeto de tese da universidade, que mostrou também melhora no grupo que fez massagem em relação ao grupo que era um controle. Outro estudo foi com yoga. Então essas técnicas todas ajudam a pessoa a pegar o portão do sono. E os remédios? Em que casos eles são recomendados? Tem pessoas que são muito resistentes às mudanças e tem pessoas que têm outras comorbidades associadas. Supondo que a pessoa está deprimida ou ela é ansiosa ao extremo e mesmo com medidas acessórias, alternativas, a gente não consegue controlar essas emoções todas. Ela pode ter uma dificuldade aí de liberação de neurotransmissores e isso faz ela não conseguir desacelerar. Então, depressão, ansiedade, outros problemas psiquiátricos, outros problemas de doença, dores, outros problemas, ela precisa controlar. E muitas vezes a gente precisa da medicação para controlar esses neurotransmissores, para a pessoa conseguir desacelerar, porque a insônia vem junto, não que ela é a causa ou consequência, mas estão de braços dados. Então a gente faz todas essas medidas e também dá a medicação. Pode ser um indutor de sono, ou especialmente se você tem um diagnóstico de depressão, ansiedade, tratar a patologia que está fazendo essa associação. As pessoas se acostumam a dormir com remédio. É prático, né? Entre aspas, né? Você vai lá, pum, toma um remedinho e dorme. A gente recomenda que seja por períodos curtos, que se faça um diagnóstico adequado, porque a gente vê muita dificuldade das pessoas depois largarem os remédios, especialmente os benzodiazepínicos. A gente vê que a população usa muito, tá? Muitas pessoas usam, cria dependência e tolerância, quer dizer, quanto mais ela usa, mais ela precisa usar, ela precisa aumentar a dose. Então isso vai gerando, chama tolerância e dependência. E cada vez fica mais difícil de retirar essa medicação. Isso é muito importante, muito. E um dos efeitos colaterais dos benzodiazepínicos é deixar falta de memória, dá problema de desequilíbrio, a pessoa pode cair e também ela pode dar apneia. Então você está tratando a insônia, mas você está tendo um relaxamento dessa musculatura e aí você tem um colapso e tem apneia. Então você tem um remédio tentando melhorar uma coisa e que acaba piorando outra. Então sempre pesar muito bem. Não estou falando que não tem indicação. Muitas vezes precisa do remédio. Só que precisa ser pontuado esse momento e por quanto tempo vai ser utilizado. Tem pessoas que são absolutamente contra remédio e não toma de jeito nenhum. Mas às vezes você precisa por um período curto. Às vezes você passa por algum
uma perda na família, algum momento assim pontual na vida que você sozinho não consegue e você precisa de uma ajuda transitória aí de medicamentos que podem te ajudar nessa fase. Isso não é nenhuma coisa grave. E a gente também encontra esse outro tipo de pessoa. Pesar bem a necessidade ou não de medicação, de preferência por curtos períodos e tentando controlar as outras variáveis. Acho que assim, mensagem final é: a gente tem que ter uma boa qualidade de vida. Tem que dormir bem, tem que comer bem, tem que fazer o que todo mundo antigamente fazia, né? Comer bem, dormir, que a gente já não está fazendo. Se está fazendo tudo isso e está com problema, precisa procurar um profissional que te ajude a verificar em qual esfera está faltando alguma coisa e se há necessidade ou não de um medicamento para ajuste ou de uma outra terapia que possa te ajudar a ter uma qualidade de sono melhor de volta.